viagem na Normandia, os nossos planos eram continuar seguindo rumo à costa, indo a sentido Caen. Só que por conta de um microfone quebrado, a gente teve que recalcular a nossa rota e voltar sentido Paris. Caminho, a gente dormiu numa cidade chamada Giverny. E Giverny tá assim, bem no começo da Normandia. É bem a cidade de entrada na Normandia. Don't know what happened. We switched sweaters. E foi muito legal porque ali foi onde a gente conheceu a casa de Monet, que foi um pintor famoso francês que é conhecido pelas suas obras no estilo impressionista. Essa casa de Monet é um lugar impressionante, porque não só na casa você tem acesso a várias e várias obras do Monet, mas também porque ali nessa casa também tem o Jardim de Monet, que foi, segundo as informações, foi o próprio Monet quem plantou, quem construiu, quem criou esse jardim. É muito bonito. Foi esse jardim que inspirou várias obras dele. Com esse lago, ele começou a trabalhar coisas que até então ele não trabalhava, que era a profundidade, o reflexo do céu e mais uma coisa que eu esqueci. Foi muito legal ter a oportunidade de conhecer o jardim e um pouquinho mais das obras que até então eu já tinha visto fotos, mas nunca tinha tido a oportunidade de estar tão próximo. E para quem viaja de motorhome é muito bom, porque ao lado dos jardins tem o estacionamento de motorhome. Quando a gente chegou lá, tinha alguns motorhomes e o Rômulo pegou e falou assim, a gente chegou no final de tarde, e ele pegou e falou, esse negócio é meio furado, não deve ter graça nenhuma. Na manhã seguinte, a gente acordou, mas eram ônibus e ônibus de pessoas descendo para poder conhecer o tal do jardim. Você lembra quanto custa? Custou 11 euros por pessoa. E esse ticket te dá entrada, te dá acesso à casa e os jardins do Monet. Eu super recomendo. De repente, a tua viagem de motorhome não vai ser por toda a Normandia. Talvez você vai fazer uma coisa mais Paris. E dá para dar uma esticadinha até o Jardim de Monet. Inclusive, se você estiver planejando, se estiver pensando em fazer uma viagem de motorhome, vou deixar o link aqui embaixo para nossa agência de aluguel de motorhome, para você consultar os preços, consultar os modelos, tanto na Europa, Estados Unidos como Canadá. Finalmente estamos em Rouen, ou Rouen em português, é a capital da Normandia. A gente tá num camping bem próximo de um rio. É de um rio ou de um lago? Acho que é de um rio, né? Esse aqui é de um rio. Nós estamos na cidade de Rouen, não na cidade. Esse é o camping mais próximo, isso porque aqui na cidade agora tem uma área de restrição ambiental. Então a gente não consegue chegar com o motorhome próximo da cidade. E nós vamos agora até uma estação de trem aqui próximo e pegamos o trem que em 10 minutos nos deixa no centro da cidade. Estando na França, a gente tinha que provar uma coisa muito francesa, então nós escolhemos um crepe. Eu pedi um crepe de caramelo com sal. E tentada pediu de Nutella, tenho certeza que o de Nutella vai ser mais gostoso, mas enfim, né, se esse aqui é mais tradicional, vamos lá. E eu finalmente entendi a diferença entre o crepe e a gaillette. Que o crepe, geralmente, ele é uma massa que é servida com um acompanhamento doce, então Nutella, uma calda de caramelo, com açúcar. E o gaillette, ele é, primeiro, dobrado diferente, ele é ainda assim, ele é redondo, mas ele é dobrado, que fica tipo um quadrado, e geralmente ele é servido com acompanhamentos salgados. A maioria deles tem um ovo frito em cima. O Rômulo queria esse, só que por acaso o único lugar que a gente conseguiu
um espaço para sentar. É um lugar que chama Chocolate Bar e não tinha salgado. Então, vamos com o doce. Sem dúvida vai ser muito gostoso. Chegamos finalmente em Etretat. Gente, que difícil foi finalmente estacionar nessa cidade. A gente estava a todo custo tentando evitar ficar no camping, porque na verdade a gente queria só estar de passagem aqui. Só que assim, é uma vila super pequena, é um lugar bem complexo de encontrar estacionamento, porque, como vocês podem ver, é um lugar belíssimo e, claro, cheio de turista, cheio de gente, muita gente querendo chegar perto aqui da costa para poder apreciar a vista, para poder passar o dia na cidade. E, inclusive, nós finalmente chegamos em Etretat. Um cheque, assim, uma marquinha fizemos na nossa lista de lugares para conhecer na Normandia, porque esse lugar aqui é muito importante, um lugar assim com muitos fatos interessantes, vamos dizer assim. Você deve reconhecer um fato mais, vou falando dos mais atuais para os mais antigos. Um fato atual é que a série do Lupin, uma das cenas, ela foi gravada aqui, e foi a cena que o Lupin o Arsène, ele vem celebrar o aniversário do filho na costa. E aí eu não tô lembrada, eu acho que é aqui que o menino some. Ai, desculpa se você não assistiu Lupin. Se você não assistiu Lupin, você pode ter assistido Emily em Paris. Se você assistiu Lupin e estava com intenção de assistir, então aconteceu isso. Mas se você não assistiu Lupin, de repente você assistiu Emily em Paris, porque também aparece na série da Emily em Paris. Um dia ela vai sair para conhecer o que tem além de Paris, e ela vem até Etretat. Mas agora indo pro mais antigo, Etretat, ela começou a ganhar popularidade entre os artistas, os pintores e as pessoas da alta sociedade, justamente porque aquele pintor famoso, Monet, ele retratou as belezas aqui de Etretat em várias obras, né, em vários de seus quadros. Então esse fato foi o que fez com que essa cidade, né, essa vila, ganhasse popularidade e principalmente ao redor dela também crescesse muito. Então assim, a gente vê muitas casas, pequenos palácios ao redor daqui de Etretat, e são belíssimos. Eu acho que se não tivesse as falácias, só o passeio pelas ruas, pela cidade, já valeria, porque é muito bonito. Mas é claro que nada se compara, nenhuma construção feita pelo homem se compara à beleza do que uma construção feita por Deus, né? Olha que maravilhoso. Outro fato interessante relacionado ao Lupin é que o autor do Lupin real, não da série do Netflix, mas dos livros, o Maurice Leblanc, ele tem uma casa aqui em Etretat. Então, justamente estar ambientado nesse lugar fez com que algumas das histórias do Lupin tivessem relação com Etretat. Uma das histórias, inclusive, é que o Lupin está tentando encontrar um tesouro escondido nas falácias. É falácias? Falésias? Falésias. Escondidos na falésias. Falácias. Tu vai sem as bicicletas? Você vai sem as bicicletas? A regra geral para viajar de motorhome aqui na Normandia é, por exemplo, nos destinos mais conhecidos, você sempre vai ter que optar
por estacionar, mesmo que seja durante o dia, dentro de um camping, que foi o caso aqui de Entretá. Não existe possibilidade de estacionar, ou pelo menos a gente não conseguiu encontrar nenhuma maneira de estacionar o carro fora do camping, então a gente teve que pagar. Foi um preço justo pela beleza do lugar, a gente pagou 11 euros, e 11 euros significa que a gente pode passar a noite. Por acaso nós não vamos passar, porque a gente tem a programação de continuar a viagem, mas sempre leve isso em consideração. Nas cidadezinhas mais aleatórias, você sempre encontra um cantinho para poder passar a noite ou para poder estacionar para conhecer a cidade, mas nos lugares mais concorridos, sem chance. Quiser ficar um dia inteiro e Entretá, sempre arruma, né, coisa pra fazer. É que assim, tem tanta coisa. A gente quer fazer Normandia e Bretanha em pouco tempo. Na verdade, em pouco tempo não precisa, né? A única pressa que a gente tem é fazer esses dois destinos antes de começar o calor pra valer. Só que aí, quando a gente finalmente começa a viagem, vem uma onda de calor. Então ontem a gente passou muito calor. A gente estava na cidade de Rouen. Juro que a gente tentou gravar um vídeo lá, só que tava tão quente, a gente tava com a guapa, o trem atrasou 1 hora na ida, depois atrasou na volta, então assim, foi um caos total e não deu, né? Para essa viagem, nós optamos em fazer todo o roteiro, né, todos os trajetos que a gente está percorrendo por rodovias não pedagiadas. E, gente, é tão bonito o interior da França, o interior da Normandia. É muito verde, as casinhas são muito bonitinhas, né, Mi? É assim, como diz a Mirella, isso aqui parece um conto de fadas. E eu vou deixar o link aqui na descrição pro nosso site